Contigo, Leandro. Então tá, pessoal, meu nome é Leandro Estrada e muito boa palestra, talk do Henrique ali. Valeu. Parabéns. Estou aqui para falar sobre o produto que mais me chamou a atenção na Apple. A ideia que mais me chamou a atenção na Apple não vai ser tanto sobre o produto, mas mais sobre a ideia do que é o Vision e explicar o conceito que a Apple vem tentando trazer com isso. E para começar aqui, vou tentar usar aqui, que é a primeira vez que eu uso aqui. A gente tem a grande questão. Começar com o elefante na sala. O Vision falhou. E é isso que eu vou tentar explicar aqui na nossa conversa. E a minha resposta para essa pergunta é não. Ele está exatamente aonde ele deveria estar. E por que isso? Para começar, essa linha de pensamento que eu noto que a Apple vem adotando, a gente precisa ir para um jogador de hockey, né? O nome dele é Wayne Gretzky e essa frase é muito importante. Eu patino para onde o disco vai estar, não para onde ele esteve. E por que essa frase é importante? Ele foi considerado o melhor jogador de hockey que já teve, é canadense, claro. E ela é importante porque essa frase era utilizada por esse cara que todo mundo conhece aqui. Steve Jobs falava... Existe uma frase antiga do Wayne Gretzky que eu gosto muito. Eu patino para onde o disco vai estar, não para onde ele esteve. E nós sempre tentamos fazer isso na Apple, desde o começo, desde o início mesmo. E sempre vamos fazer. E sempre vamos fazer. Essa é a parte mais importante dessa frase que foi dita pelo Steve Jobs. O Steve Jobs deixou a gente em 2011, como todo mundo sabe, mas a gente precisa voltar para 2007. Tempo que ele estava vivo ainda. Em 2007, o que a gente tem? A primeira patente do que viria a ser o Vision. É interessante notar que já existia uma conexão com fio para o iPod. E visualmente, mesmo sendo um pouco diferente, ele já tinha uma certa semelhança com o que viria a ser entregue hoje. 2008 a gente tem mais uma patente, também com cabo, conexão externa, e assim sucessivamente entre 2007 a 2023. Existem inúmeras patentes, elas estão disponíveis online e essa é uma forma excelente, quem quiser acompanhar a evolução dos produtos da Apple, que nunca são expostos antes, né? Então, é interessante nesse slide a gente notar duas coisas. A gente tem 16 anos entre o lançamento, o anúncio no caso, né, e o início do projeto. 2007, 2023, 16 anos. E mais importante ainda é notar que em 2011 faleceu Steve Jobs. Até pensei nisso hoje. Será que se o Mark Zuckerberg, do jeito que ele tocou o metaverso, ele deixaria o produto ser lançado depois da morte dele? Não, ele iria se apressar, né? Ele iria querer lançar na hora, mas o Vision ele foi postergado, mesmo o Steve Jobs sabendo do projeto, que na época não deveria se chamar Vision, mas eu vou chamar de Vision só para facilitar, ele passou pela morte dele. Então a gente foi de 2007 até 2023. Ele foi anunciado no dia 5 de junho de 2023 e as vendas iniciaram em fevereiro de 2024. E aí veio aquele auê, o Vision chegou, a imprensa fez toda aquela questão, a Apple mostrando para a imprensa tudo, mas aí começaram a ver os pontos negativos. $3.500, o Vision é pesado, a bateria externa com fio, terrível, né? Bateria externa com fio, onde é que já se viu? E somente disponível nos Estados Unidos. A maioria das pessoas que eu conheço que tem o Vision compraram nos Estados Unidos, né? Tu comprou nos Estados Unidos, né? E tu é a única pessoa em Porto Alegre que eu conheço que tem. 100%. E o meu caso foi um pouco diferente. Eu saí de carro às 6h30 da tarde aqui do CIS Brasil e fui dirigindo até Foz do Iguaçu. Cheguei 10 da manhã, não recomendo a ninguém fazer isso. Ninguém, não façam isso, mas tá aqui. E aí vem a questão, o Vision flopou com aqueles pontos que a gente viu ali.
para responder isso, eu também preciso falar sobre esse cara, Palmer Luckey. Vocês conhecem esse cara? Esse cara, para quem se interessa por realidade aumentada, realidade virtual, ele é tipo... Ele é o cara. Esse cara ele gostava muito de jogar jogos no computador e ele começou a adicionar telas. Ele chegou a ter, eu acho que 15 telas. Tipo um trader, assim, sabe? E ele começou a adicionar na volta dele e ele notou: eu não consigo entrar dentro do jogo. Se eu for entrar dentro do jogo, eu preciso ter algo mais próximo. Eu preciso criar uma espécie de um óculos. E ele criou a Oculus. A Oculus foi vendida para o Facebook depois e gerou o Rift, gerou o Oculus, aquele que chama Oculus mesmo, né? Rift, o MetaQuest, isso. E esse cara, ele é tão importante na história do VR e da realidade aumentada também, que ele foi um dos poucos caras que a Apple deixou ver o Vision antes do Vision ser lançado. Antes da imprensa, antes dos diretores da Apple ter acesso ao Vision, esse cara teve e foi pedido feedback para ele. Ele é importante nesse nível. Eu nunca vi a Apple fazer isso com alguém de fora. É praticamente impossível isso acontecer. Mas esse cara é nesse nível. Ele vendeu a empresa para o Facebook, que eu não consigo chamar de Meta ainda, não sei se você consegue chamar. Mas... E ele, hoje em dia ele não faz mais isso. Ele trabalha com equipamentos militares para o exército americano, né? E ele tem uma frase de 2015 que diz isso, que é a frase que a Apple baseou totalmente, ao meu ver, o lançamento do Vision e a evolução do Vision. Lembrei-te de algo sobre o qual eu já falei antes. A realidade virtual vai se tornar algo que todo mundo deseja antes de se tornar algo que todo mundo pode pagar. Isso é extremamente importante, porque o que se nota aqui? Antes de algo que todo mundo pode pagar, $3.500. Todo mundo deseja. Todo mundo deseja o Vision hoje? Não. A resposta é não. E aí, a gente vai para a Apple Store americana. O que a gente tem por $3.500? $3.500. Tem o Vision e, ao mesmo tempo, a gente tem um MacBook Pro 16 polegadas, M4 Max, 1 TB e 36 GB. Esse MacBook, mesmo nos Estados Unidos, ele não é um dispositivo para o público geral. Ele é para um público nichado. É um público que vai precisar editar vídeo em alta definição, que vai editar música, que vai fazer coisas para um público nichado. Não é um público geral. E é interessante ver que os dois dispositivos eles estão no mesmo preço. Então, por que isso? Porque a Apple focou o Vision em entusiastas e desenvolvedores. É o mesmo público praticamente do MacBook que a gente tinha ali anteriormente. Qual que é a importância da Apple ter focado o Vision em entusiastas e desenvolvedores? Porque é o público que cria o ecossistema, que testa, que gera feedback e não se preocupa com o preço inicial. Não se preocupa com o preço inicial, ele torna com que o valor do Vision hoje, de $3.500, ele se torne irrelevante. Porque quem pagou $3.500 provavelmente teria pago $5.000, teria pago $6.000, talvez até $7.000, porque é um público específico, é um público de devs e de entusiastas, não é o público geral. Ele não foi lançado focado no grande público e é um valor irrelevante para esse público. Eu não estou dizendo que ele é barato, mas para esse público ele é irrelevante, ele poderia ter sido até mais. E a Apple sabe disso. No caso, a gente tem aqui um layoff que eu até vi hoje, essa notícia eu adicionei hoje, do pessoal da divisão do metaverso. Um Quest 3 hoje deve estar em torno de $500. E vocês veem que o Facebook, a Meta, não se focou nesse público de entusiastas e desenvolvedores. Eles focaram num público grande de cara. E isso é um problema grande. Porque tu não passou por aquela fase da criação do ambiente, tu não passou pela fase do teste e da geração de feedback, tu simplesmente lançou. Isso acaba gerando isso, né? Então, um layoff de 1.500 pessoas. Só que existe outra questão também, que é uma vantagem e um problema da Apple, para a Apple hoje, né?
que é a galinha dos ovos de ouro da Apple hoje, que é o iPhone. O iPhone representa 50% do faturamento da Apple. E isso, ao mesmo tempo que é bom, é muito ruim, porque se acontece algo com o iPhone, a Apple perde 50% do faturamento. Isso é muito pesado. A Apple vem tentando, a gente sabe que eles estão lançando essas subscriptions, agora veio o Creator, né? Foi lançado hoje, né? Eles vêm tentando lançar formas de baixar isso, só que ainda é muito significativo e não tende a baixar tanto. O iPhone ainda é muito forte dentro da Apple, mesmo tendo os outros pontos ali, né? Wearables 9%, o Mac 8%, o iPad 7%, para o pessoal que está no fundo ali, não. E os serviços 25%. Eles vêm tentando aumentar isso, mas ainda está muito significativo o iPhone. Como que isso entra na história do Vision aqui? Bom, o problema do iPhone é ele não tem espaço para evolução em hardware. Qual que é a coisa mais lembrada do iPhone 17? Que interessante que eu estou segurando ele, não tinha planejado isso. Mas qual que é a coisa que vocês veem o público geral mais falando sobre ele? Ah, tu tem o iPhone laranja. Vocês anotaram isso? A novidade do iPhone hoje em dia é a cor e a câmera. A formatação da câmera aqui atrás. Isso é o que mais se fala no iPhone hoje. Então, o iPhone não tem muito para onde ir. E nos últimos anos, que nem eu falei, as novidades é câmera e cor. Caso seja lançado um iPhone dobrável, que já existem as patentes, já foram publicadas, mesmo sendo um iPhone dobrável, ainda é uma evolução limitada. Não tem muito para onde ir. E ao ficar preso no iPhone, a Apple pode acabar sendo engolida por concorrentes e novas tecnologias. E como que o iPhone é 50%, isso é muito perigoso para a Apple. E aí que entra o grande segredo disfarçado do Vision Pro. Vocês têm alguma ideia do que pode ser o grande segredo disfarçado do Vision Pro? Não? Pode parecer a coisa mais estranha. Eu sei que vai parecer estranho inicialmente. Mas o grande segredo do Vision Pro é a bateria externa. É isso aqui. Isso aqui foi uma das sacadas mais geniais que eu já vi a Apple fazer. A bateria externa do Vision Pro é o grande segredo dele. E eu vou explicar por quê agora. Quando a Apple coloca uma bateria externa no Vision, que vai aqui, ela vai aqui e aqui, ligada ao Vision, o usuário já encara como algo normal ter algo ligado no dispositivo. Quem já usou um capacete de moto ou foi andar de kart, sabe que a questão do peso do capacete não é tão importante. O peso, a bateria é um pouquinho pesada, mas o peso, na verdade, o que atrapalha é a distribuição. E o Vision pode ser considerado pesado hoje porque a distribuição dele fica muito na frente. Teria sido melhor, nosso pescoço aguenta bastante peso até, a bateria ter ficado aqui. E ela poderia ter ficado aqui, teria ficado melhor até para o Vision. Mas ela não fica por um motivo, porque a Apple precisa que as pessoas se acostumem a usar a bateria aqui. Por quê? Por causa disso. Porque a bateria externa no futuro tende a ser isso aqui. Isso aqui vai ir no bolso das pessoas, ou outro dispositivo que a Apple lançar, e é isso que vai permitir que o Vision diminua de tamanho. O processamento vai vir para cá, e a Apple não vai perder 50% do faturamento dela. Vai vir para cá. Quem tem Apple Watch sabe que para tu ter um Apple Watch, tu tem que ter um iPhone. A Apple adora vender produtos casados. Por que ela não casaria 50% do faturamento dela junto com o Vision? Ela não mataria nenhum dos dois. Ela não vai matar nenhum dos dois. Ela só vai querer ganhar mais. É assim que funciona. E é incrível que quem já usou o Vision sabe que quando tu tem esse cabo ligado aqui, ele nunca pega no braço. Eu não sei, eles conseguiram achar um ângulo que o negócio não pega. Claro, tu pode esbarrar em algo e trancar, mas esse movimento aqui,
ele fica completamente livre esse braço. Funciona muito bem. Como que a Apple vai tornar o Vision popular? Quando for a Apple sair desse público de entusiastas e desenvolvedores? Através de engenharia social, da mesma maneira que foi com os AirPods e com outros produtos. Aqui a gente tem 3 caras bem famosos, né? Dave Beckman, Selena Gomez e o Justin Bieber. Vocês lembram quando começou os AirPods? Como que era estranho, né? Todo mundo achava estranho as pessoas usando AirPods. Hoje em dia é bonito, é legal, é cool, né? E é assim que a Apple vai tornar o Vision popular. Ela vai colocar o Vision na cabeça de famosos, de pessoas influentes. Agora eu vou falar nos casos de uso em destaque, que eu considero os melhores casos de uso para o Vision hoje. Preciso começar com FaceTime com personas. Quando a persona, você pega o Vision e você escaneia o seu rosto e você cria uma persona, ele cria uma persona sua, igual isso aqui, essa mulher, e ela vem aproximadamente daqui, você tem os braços da persona, e é um ponto interessante notar que o que a gente está tendo aqui agora entre nós, sabe? Enquanto a gente não estivesse encostando, a gente só tem a profundidade entre a gente. A gente não está se tocando, então ao nosso olhar para o nosso cérebro existe só profundidade, não existe toque. Enquanto agora eu toquei ali, mas enquanto não houver toque, o Vision consegue enganar nosso cérebro que a gente está no mesmo lugar. E as pessoas, elas têm profundidade no rosto. Tu já fez o? É incrível. Se as pessoas tivessem acesso a fazer um FaceTime com a persona, isso aqui é a coisa mais perto que já existiu de um teletransporte. É bizarro. Se eu pudesse expressar para vocês, tu fazer um FaceTime com personas, eu nunca tive uma experiência tecnológica que chegasse a 20% do que é fazer um FaceTime com personas. É bizarro. É uma coisa incrível. Porque o Vision... Até eu tô com o Vision aqui, não tô segurando ele. Ele... O áudio sai da pessoa, vira, o áudio continua saindo do lugar que aquela pessoa está ali. Então é bizarro, parece que a pessoa está ali. Ele tem câmeras para frente, para baixo, para os lados e para o olho. Por que o para baixo é importante? Porque ele mede a tua altura. E ele, como que ele escaneia o ambiente, ele te posiciona, ele te deixa na tua altura real, e a pessoa, se ela estiver andando no ambiente dela, ela fica andando dentro do teu ambiente, ele adapta ao teu ambiente. O cara pode estar nos Estados Unidos, ele vai começar a andar aqui dentro desse espaço. É incrível. É como se a pessoa realmente estivesse ali. Eles criaram uma máquina de teletransporte. E me impressiona que poucas pessoas viram isso, porque é uma experiência que é complexa ainda, é uma experiência cara. Tu tem que ter 2 Vision Pros para conseguir fazer isso. Mas isso é surreal, eu não tenho como explicar, é só experimentando para entender. E ocorre uma questão de percepção de tempo, que quando a gente tem uma reunião, uma call no Zoom, ou no Teams, ou Skype, sei lá, e aí tu tem que ficar olhando na tela, tanto no computador quanto no celular, é maçante, é pesado, porque não tem profundidade e parece... o tempo demora para passar. Quando tu faz isso aqui, a última vez que eu fiz um Personas foi com um amigo meu que mora nos Estados Unidos, Fernando. Cara, quando eu fui ver, estava de noite e meu cachorro estava desesperado para sair. O tempo voa, porque é como se eu estivesse aqui com vocês. É uma coisa, é absurdamente incrível isso. Absurdamente. E agora com o Vision OS 2 melhorou muito a qualidade das personas. Antes era um bonecão de olhinho, assim. Agora tá legal. E aí existe esse aplicativo que é o InSpace também, de uma empresa chinesa, e ele já cria uma sala, assim, então fica até parecido com o que a gente está fazendo aqui. Aí tu tem sala sobre tópicos específicos e as pessoas ficam ali conversando sobre aquilo.
Outro uso de caso bom, que eu acho também excelente, é o espelhamento do Mac, né? Aí tu vai ter a tela do teu Mac ali do tamanho de um IMAX. E independente do monitor que tu saia depois, tu pode ir para um estúdio de display e vai parecer que é um brinquedo. Porque o negócio vira um IMAX, assim, é incrível, é muito massa. Existem os vídeos imersivos, né? Existe o Submerge, que tu fica dentro de um submarino com as pessoas. E é incrível, tem o show do Metallica, tem outro do Rinoceronte, tem o do Dinossauro. Que é bizarro. Hã? Tem o de Fórmula 1. Tem o de Fórmula 1 que é incrível. O show do Metallica me chamou muita atenção, pra quem gosta de rock e tal. Cara, ele te bota no palco com Metallica, é um negócio bizarro, assim. E parece que tu tá ali mesmo, porque tu tem a profundidade. Fala. E ano que vem vai ter a Fórmula 1, esse ano vai ter a Fórmula 1 que a Apple vai estar produzindo lá nos Estados Unidos. Certamente vai ter. Eles estão popularizando, entre aspas, né, a câmera que consegue filmar para o Vision, né, que ainda é bem cara, mas já tem para venda, porque antes não tinha para venda, né. Outra questão que eu também noto é o aumento de foco. Existem vários ambientes que tu pode escolher, né. O meu favorito é o Bora Bora, não sei qual que é o teu. A Lua. Tem a Lua também, agora tem Júpiter. Tem um que é um laguinho. Mas eu noto que quando eu entro no ambiente, eu simplesmente foco melhor. Porque tu meio que fica isolado ali. E ele dá o som do lugar bem de leve, assim, é bem agradável. E eu noto que ocorre um aumento de foco também usando o Vision, né? Os acessórios que eu recomendo essa strap aqui, né? Que é a Ana Pro. Que aí ele apoia o peso aqui, né? Mais aqui. Ele distribui o peso melhor para a parte da frente da cabeça. Ana Pro Strap. E é interessante também ter um Magic Trackpad, um Magic Keyboard. E o clipe para bateria externa, que é esse cara aqui, que aí você coloca do lado de fora do jeans ou da calça que você tiver ali. Esse tem bem barato no AliExpress. E aí, pra gente chegando ao final, eu lanço aqui uma questão: por que apostar no Vision em 2026? E aí eu vou falar sobre o que me deu interesse na realidade virtual, realidade aumentada, que foi uma cena igual essa que eu vi numa rua movimentada aqui de Porto Alegre, uma mulher atravessando a rua, assim, cara, tinha muito carro passando e a mulher nem olhou para o lado. E vocês já devem ter visto algo parecido, assim. E ela estava colocando a vida dela, ela estava colocando a tecnologia na frente da vida dela. E isso me impactou, porque em nenhum momento ela olhou para o lado. E aí o que vocês veem nessa imagem? Ela, de certa maneira, já está projetando uma realidade virtual na vida dela, ao ponto de arriscar a vida dela. Isso é muito significativo. E eu vi aquilo, meu Deus, isso foi antes do Vision ser lançado, antes de ter o MetaQuest. E aí, mais importante ainda, quem nunca viu isso? Todo mundo aqui já viu isso, né? E dizem que não é algo saudável, não é algo bom para a criança, mas a realidade é essa. A gente sabe que a realidade é essa. E o que vocês notam nessa foto aqui? A criança está com o celular praticamente tão perto quanto o Vision deixa a lente. E isso é comum. Tu vai num restaurante, tu vê isso. É normal. Dentro de casa, os pais colocam isso e as crianças adoram. E eu não sei se isso é bom ou ruim, talvez seja negativo, mas é o jeito que a banda toca hoje. E a gente tem que dançar conforme a banda toca, né? Olha, a mãe diz que para que ele se sente ela, até colocar um celular e criança para de chorar. Meu filho tem 8 anos, ele usa desde essa idade, ele aprendeu inglês sozinho no YouTube, ele é youtuber já. Eu vou divulgar o canal dele depois aqui. Tem coisas boas, coisas ruins, né? Mas ele gosta. Sim, ele gosta. Ele gosta de usar assim, ele não teria problema de usar o Vision perto do rosto. Hoje em dia ele tem um PC gamer. Né? Então, esse é o ponto que eu quero chegar. Esse aqui é o futuro do mundo, e o futuro do mundo aparentemente gosta de entrar num mundo bem virtual, e não tem nenhum problema com isso. Então acho que isso deixa uma certa percepção de que talvez seja interessante investir no Vision hoje em dia. Fontes de aprendizado que eu considero as melhores que tem, o Apple Developer. Agora a gente tem vários vídeos no YouTube, né? Não só no site. O Reddit é incrível, tem muita coisa boa no Reddit, tem uma comunidade enorme lá. Basicamente todo mundo é americano, mas tem muitas dicas. Tem um podcast que tem
chama Vision Pros, que tem no Apple Music, no podcast da Apple mesmo, e no Spotify também tem. E tem um curso que eu estou criando, que vou lançar na Udemy em 2020, agora em março, né? Mas não é por causa do curso que eu estou falando isso, é porque eu realmente acredito que isso vai se tornar muito grande, isso vai se tornar massivo. É só uma questão de tempo e da Apple trocar do foco dos entusiastas e desenvolvedores para o público em geral. Eles estão sempre olhando para onde o disco vai estar. E é basicamente isso. Obrigado. Valeu.